E nós vamos conversar com a coordenadora de defesa criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Lúcia Helena Oliveira. Bom dia, Lúcia. Bom dia aos ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Lúcia. Uma pesquisa que foi divulgada ontem, realizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, com base em processos julgados no Tribunal de Justiça do Estado entre os meses de janeiro e junho de 2021, mostrou que chega a 1 ano e 2 meses o tempo médio perdido nas prisões do Rio por quem teve sua vida afetada por erros no uso do reconhecimento fotográfico em delegacias do Estado. O que mais você destaca desse relatório, Lúcia? E que na prática é um documento, uma pesquisa que mostra quantas injustiças podem ser geradas quando se baseia um processo, uma denúncia, uma condenação somente no reconhecimento fotográfico. Bom, primeiro um esclarecimento de que, em verdade, esse é o nosso terceiro relatório. Nós começamos a fazer relatórios voltados para a avaliação de reconhecimento fotográfico em 2019. E essa última pesquisa que lançamos ontem, ela parte para uma análise um pouco diferente, porque avalia as decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu destaco isso exatamente para dizer que nas três pesquisas a gente identifica o perfil de pessoas, o perfil semelhante nas três pesquisas. Nós estamos falando de jovens, de homens jovens negros que vêm sendo condenados injustamente por conta de reconhecimento por fotos, né? Nós estamos falando de um grande percentual de prisão preventiva decretada com base em reconhecimento por fotos, e isso é identificado nas três pesquisas, nos três relatórios que nós apresentamos. Quer dizer, e também existe, né, essa questão justamente do perfil racial, né, porque, segundo o estudo, entre os réus julgados, 63,74% são negros, somando-se os pretos e pardos, conforme a definição do IBGE. Então, existe, na verdade, um reflexo do nosso racismo estrutural nesse reconhecimento, Lúcia? Sim, em verdade, não dá para. Claro que nós temos que linkar o resultado com o racismo estrutural, essa avaliação ela é muito necessária. Até porque nós identificamos também, quando a gente parte até para outras análises do sistema penal, nós identificamos que a maioria das pessoas que ingressam no sistema penal são também, essa maioria é também de pessoas negras. Nós identificamos também que temos um grande percentual de pessoas encarceradas negras dentro do universo de pessoas presas, ocupando o Brasil a terceira maior população carcerária. Nós encontramos um grande percentual de pessoas negras. Isso também se alia a outro problema, Lúcia, porque muitas vezes nós temos pessoas, inclusive, que ficam presas por conta do reconhecimento fotográfico sem ter sequer acesso a um julgamento, sem ter uma condenação ali. Então a pessoa já é decretada uma prisão provisória ou preventiva e ela fica ali. Depois que sai, às vezes, inclusive, ela nem chega a ser condenada, mesmo que ela seja absolvida, ela já cumpriu um tempo de prisão e esse tempo não tem como recuperar. Não, esse tempo, ela é presa preventivamente, é uma prisão que a gente chama de cautelar, né? E ela é baseada em indícios suficientes de autoria, mas, lamentavelmente, a pessoa que fica presa e, ao final, ela é absolvida, a gente não tem como recuperar esse tempo de prisão. A pesquisa identifica, conforme vocês alertam, uma média de 1 ano e 2 meses de tempo de prisão das pessoas que foram absolvidas. E esse tempo é um tempo que a gente não tem como repor. Um dia de prisão é muito triste e a gente não consegue repor, né? A pessoa, há uma consequência muito grande
disso tudo, porque a pessoa fica, além de privada da liberdade, ela está privada do contato com seus familiares, enfim, a sua vida toda ela muda, né? Não há como dizer diferente. Ela é privada do contato com seus familiares, muitas das vezes essas pessoas podem perder um emprego, muitas das vezes essa pessoa é arrimo de família, então a família ela é desestruturada por conta da prisão daquela pessoa. Enfim, as consequências, ela não é só para aquele que é privado da liberdade, a consequência é também para as pessoas que cercam aquela pessoa que é privada da liberdade. E são impactos ainda maiores justamente para as pessoas que são atendidas pelas defensorias, que têm insuficiência de renda para conseguir um advogado. Então, a pessoa depois fica estigmatizada também, né, por ser egressa do sistema penal, mesmo às vezes sem condenação, Lúcia. Sim, na verdade, imagina que essa pessoa ela tenha uma anotação na sua folha penal por crime de roubo, e o fato dela ter essa anotação na sua folha penal, muito embora a nossa lei, a nossa Constituição Federal fale do princípio da presunção de inocência, mas, por exemplo, se ela ainda não foi julgada e ela vai procurar um emprego e ela está respondendo a um processo por um crime de roubo, é claro que ela tem dificuldade, sim, né? Ela tem dificuldade de ser inserida no mercado de trabalho. Agora, o STJ, pelo menos até um levantamento que foi divulgado no início do ano, já tinha pelo menos 90 decisões proferidas desde que a sexta turma reformulou a jurisprudência que predominava até então, assentando o entendimento de que a inobservância do artigo 226 do Código Penal, do Código de Processo Penal, invalida o reconhecimento do acusado feito na polícia, não podendo servir de base na condenação. Inclusive, Lúcia, tem aqui um trecho de uma decisão do relator ministro José Esquete Cruz, relator de um habeas corpus, que dizia a respeito a isso, afirmando que o reconhecimento pessoal, embora válido, não pode induzir por si só a certeza de autoria delitiva, exigindo provas adicionais. Por que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também outros tribunais de justiça acabam desrespeitando a jurisprudência estabelecida pelo STJ e continuam confirmando esse tipo de condenação que muitas vezes acontece na primeira instância, Lúcia? Sim, na verdade, nós temos uma orientação jurisprudencial, mas a lei ela acaba permitindo, a nossa legislação ela ainda não é suficiente para que a gente possa coibir por completo essa prática. Então, a lei acaba permitindo entendimentos diferenciados, a gente precisa, em verdade, para que essa prática ela possa ser banida do nosso sistema, possa ser revista, a gente precisa de uma legislação que seja clara o suficiente para coibir os reconhecimentos fotográficos feitos de forma equivocada e de forma injusta. A orientação jurisprudencial nos ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Nós temos o Conselho Nacional de Justiça se debruçando sobre boas práticas, estudando boas práticas para o reconhecimento fotográfico, ao qual eu, inclusive, faço parte, né? Mas a gente precisa, isso por si só, né, embora nos ajude muito, a gente precisa que tenha um texto de lei onde seja feito de forma clara, né, seja regulado de forma clara o reconhecimento de pessoas. O álbum de suspeitos, que muitas das vezes são utilizados para se chancelar o reconhecimento, nós não temos uma legislação transparente sobre a forma como esse álbum de suspeito ele é criado, sobre as fotos que são inseridas no álbum de suspeitos. A pesquisa, ela identifica que nós temos fotos que foram mostradas à pessoa no denominado show-up, que é mostrar uma única foto para a vítima. Essa prática, ela não pode ser aceita.
Nós não podemos permitir que sejam colhidas fotos de redes sociais e essas fotos sejam levadas para reconhecimento, porque elas estão à margem de um reconhecimento justo, à margem das garantias mínimas de direitos. Então, a gente precisa de uma legislação transparente, sólida, para que possa diminuir esses equívocos que a gente vem apontando. E o relatório diz respeito ao reconhecimento fotográfico, Lúcia, mas nós temos casos, inclusive, de condenações que foram feitas até mesmo com reconhecimento por voz, né? Inclusive o STJ também já tornou nulas condenações nesse sentido, tendo como base o reconhecimento por voz, que é algo que sequer se prevê na legislação, mas ainda assim esse tipo de caso acontece. A que você atribui essa facilidade para se denunciar, né? Denunciar, no caso, o papel do Ministério Público, apresentar denúncias com tão pouca base e também uma vontade tão grande de condenar por parte do nosso sistema de justiça, Lúcia? Nós precisamos mudar os nossos entendimentos, o nosso comprometimento com a aplicação do direito penal e do direito processual penal. É preciso que haja um compromisso, e eu diria que esse compromisso ele é de todos nós, de todos os atores do sistema de justiça, no sentido de observar as garantias mínimas de direito, observar aquilo que preconiza, aquilo que dita a nossa Constituição Federal, sobretudo quando a gente fala do princípio da presunção de inocência, não é? Então, na verdade, a gente precisa, né, é necessário que haja um empenho de todos nós para rever essa cultura de uma certa forma punitivista que a gente vem verificando no dia a dia. Lúcia, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, a Defensoria Pública agradece a oportunidade e até uma próxima. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Conversamos aqui com a coordenadora de Defesa Criminal da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Lúcia Helena Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.